Olá pessoal, tudo bem? Já parou para pensar como o ser humano é? A gente acha que tem o controle da nossa vida na nossa mão. Uns anos atrás eu também pensava que era eu que estava controlando a minha vida. Uns anos atrás eu achava que estava tudo sob controle. Eu já tinha um namorado, eu já tinha uma profissão, estava terminando a faculdade, me formando, tinha conseguido um bom emprego, estava crescendo na minha área profissional, conquistando patamares maiores. E aí, de repente, com uma simples doença, eu vi que eu não tinha nada na minha mão. Essa é a história de como Deus me tirou da morte para a vida. Vem assistir comigo. Em 2016, eu estava vivendo uma vida tranquila, como eu tinha falado para vocês. Estava trabalhando, estudando, tinha acabado de terminar a faculdade. Só que eu não sabia que eu estava tão doente. Eu tive tuberculose pleural. Eu praticamente não tive sintomas, então a doença ela se agravou demais, sem que eu percebesse. Vou dizer que eu sentia um pouco o meu coração disparar quando eu deitava para dormir. E eu também, quando eu estava mais próxima de descobrir, eu comecei a sentir muita falta de ar. Porque, para quem não sabe, a tuberculose pleural, ela vai enchendo o seu pulmão de líquido. Então, com o tempo, você fica com muito cansaço. Aquele líquido comprime o seu coração. No meu caso, ficou tão grave que o líquido ele empurrou o meu coração. Meu coração já não estava mais do lado esquerdo, ele estava mais pro lado direito. E eu estava com cerca de 70%, 80% do pulmão tomado de líquido. Então eu podia facilmente sufocar quando eu deitava, quando eu comia. Chegou ao ponto de quando eu comia ou quando eu bebia alguma coisa, eu sentia borbulhas aqui no meio do meu peito, porque eram as borbulhas do meu pulmão, né? Quando eu fazia aquele movimento de encher o pulmão de ar, soltar o ar. Enfim, eu estava trabalhando demais, me estressando demais com o trabalho, pensando demais no trabalho, na minha vida profissional, e eu não parei para pensar em mim, eu não parei para cuidar da minha vida espiritual. Então, aconteceu que eu só descobri a doença, eu descobri da seguinte maneira. Eu tinha viajado para São Paulo para fazer um curso lá, trabalho. E eu lembro, eu vou citar assim, coisas do trabalho porque estão totalmente ligadas a esse momento. Eu tinha viajado juntamente com o meu gerente porque a gente ia fazer um curso lá na área que a gente trabalhava. E aí dentro do avião, o meu gerente ele falou assim para mim: você tá sentindo a pressão no ouvido? E quem já viajou, né, de avião sabe que é impossível você pegar um avião e você não sentir a pressão do ar no ouvido. E eu achei até estranho, mas não me toquei muito, sabe? Não me liguei, eu sou meio desligada, eu não percebi que aquilo seria um problema. Eu falei, olha, eu não tô sentindo não. E passou, tudo bem. Chegou lá, eu me senti bem, graças a Deus. E aí, quando eu voltei de viagem, eu acho que uns 10 dias depois que eu voltei de viagem, eu comecei a sentir uma febre bem fraquinha, era coisa de 37,5, nem lembro se chegava a 38, e essa febre só chegava no finalzinho da tarde. E aí, que já é característica da doença de tuberculose. E um outro fato que me fez assim demorar para perceber que eu estava doente é que todo mundo sabe que quem tem tuberculose pulmonar cospe sangue e tem muitas tosses. Porém, eu não tive a tuberculose pulmonar, então eu não tive tosse, eu não cuspi sangue. Eu senti cansaço, eu senti aceleração no coração devido ao líquido,
e senti umas leves dores nas costas. Porém, todos os médicos que eu ia não descobriam nada. Eles falavam que era tensão, que era porque eu estava trabalhando demais. Teve um que até me falou assim: olha, você vai melhorar quando você viver. Quando você sair, passear. Olha só, que incrível, né? Só vou melhorar quando eu viver, gente. Olha que maravilhoso. Uma pessoa que estava quase morrendo. Lógico que ele não tinha percebido, né? Ele não prestou atenção. E aí, voltando à situação de quando eu tinha voltado, né? Da viagem. Eu passei 10 dias depois, eu comecei a sentir uma febre baixinha. E aí, 4 dias sentindo essa febre, eu fui no hospital. Chegando lá, falei o que eu estava sentindo. O médico falou: olha, sua aparência está muito boa, mas por via das dúvidas, eu vou passar para você um raio-x de face. E é lógico que ele não viu nada, né? E me liberou, falou: ó, se você piorar, volta, né? E aí, é lógico que eu não voltei para aquele hospital. 3 dias depois, a febre não passava. Eu sou uma pessoa que eu não sinto febre. Eu só sinto febre se eu estiver muito mal. Então, 3 dias depois, a febre não passava. E aí, eu resolvi ir em outro hospital. Eu lembro que, na época, eu trabalhava no centro do Rio. E eu andava até as barcas. Eu andava 20 minutos até as barcas. E aí, nesse dia, eu tava caminhando, pensando se eu ia pro hospital ou não, porque eu tava muito cansada e tal, querendo ir logo para casa. E eu senti tanto cansaço no meio do caminho que eu parei, eu acho que umas 3 vezes para respirar. E eu percebi que eu realmente tinha que ir no hospital. Falei: olha, eu tô cansada, eu não tinha sacado ainda que eu poderia estar muito doente. Mas como eu estava parando muitas vezes para respirar, eu resolvi ir no hospital. Mas sabe aquela pessoa desligada da vida? Parecia que eu estava em outro mundo, não estava percebendo que eu estava doente de verdade mesmo. Mas enfim, fui para o hospital. Chegando lá, demorei horrores para ser atendida, porque realmente a minha aparência não era uma aparência de uma pessoa doente. E aí o médico falou assim: olha, você não está com aparência de doença, você não está com uma aparência ruim, mas por via das dúvidas eu vou passar um raio-x de tórax e de face também. Aí eu fiz o raio-x. Quando eu voltei, né, para ser atendida pelo médico, ele olhou o meu raio-x. Ele levantou, na mesma hora que ele olhou, ele levantou e falou: olha, eu não vou poder te deixar sair daqui. Você vai ter que se internar. Eu falei: como assim? Gente, parece que naquele momento o chão abriu e eu entrei lá dentro. O meu mundo caiu, eu não entendi nada. E aí ele virou a tela do computador para mim e falou: olha, você pode ter câncer, você pode ter sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E foi falando várias doenças bizarras, horrorosas. Eu tava com meu namorado, que hoje é meu marido, né? Dentro da sala, eu falei: chama minha mãe. É incrível, né? A gente sempre chama a mãe nesse momento. E aí eu não entendi nada. Ele falou: tá vendo isso daqui? Meu pulmão tava todo branco. Ele falou: toda essa parte branca aqui, a gente tem que estudar o que é isso. A gente não sabe, isso daqui é algo que danificou o seu pulmão. Então a gente vai ter que te internar. E eu já fiquei muito tensa. Ele explicou a situação para os meus pais e tal. E aí eu tava junto com meu pai num certo momento, esperando a internação. Ele falou: ah, Tamina, então esperando liberar um quarto no CTI para você. Aí quando eu soube que era um CTI, gente, eu falei: meu Deus, vai liberar um quarto no CTI, eu tô muito mal, eu tô morrendo. Tô praticamente morta, eu não sei, meu Deus do céu. E aí eu já comecei a chorar, fiquei desesperada. E veio umas enfermeiras lá, falaram que tinha que tirar o meu sangue, né? Que eu tinha que fazer alguns exames de sangue. Quando eu fiquei sentada lá na cadeira, aguardando para tirarem o meu sangue, eu lembrei que eu era crente. E aí eu lembrei que eu era crente. Aí eu comecei a cantar aquela música da Estela.
Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? E aí eu comecei a cantar. Eu parava às vezes para respirar, porque eu já estava muito cansada. E tinha várias pessoas perto de mim, mas eu não estava nem aí. Eu só queria que um mestre me ouvisse e acalmasse aquele mar. E aí eu internei num quarto de isolamento no CTI, porque eles não sabiam se a minha doença era contagiosa, então eu fiz uma mini quarentena. E iam vários médicos, né, fazer exames comigo, e eles demoraram um pouquinho para descobrir o que eu tinha. E foi um médico que ele era especialista na área pulmonar, e ele fez um exame lá comigo, enfiou uma agulha gigantesca, fininha no meu pulmão, até chegar na pleura, para retirar uma parte do líquido que estava ali, para saber se eu poderia tratar aquilo apenas com medicamento ou se eu tinha que passar por uma cirurgia. Infelizmente eu tive que passar por uma cirurgia. Nessa cirurgia eles também fizeram uma biópsia para ter certeza se aquilo não seria câncer, né? E eu estava num estado em que os médicos não falavam para mim, né? Mas falavam para os meus parentes que não tinha jeito, que eu não ia conseguir sobreviver. E só voltando um pouco para falar da situação do avião, né? Teve uma das médicas que a minha mãe conversou com essa médica, e aí ela perguntou se eu tinha viajado, para saber se eu tinha pegado alguma doença fora, em outro estado ou em outro país. E a minha mãe falou sim, ela foi para São Paulo, e ela foi de avião para São Paulo, e aí a médica falou, ela pegou avião? A minha mãe falou sim, ela pegou avião. Aí a médica, olha, a sua filha é um milagre, porque a pressão do ar sobre o pulmão da sua filha ia fazê-la sufocar. E, gente, eu não senti nada. Eu creio que Deus fez o meu gerente perguntar se eu estava sentindo a pressão do ar no meu ouvido só para marcar esse momento, só para dizer, minha filha, eu fiz uma redoma de vidro, fiz uma redoma de unção ao seu redor para que você não sentisse nada, para que você não morresse naquele avião. Deus é muito bom.